Pessoal, a gente vai começar então o estudo sobre os PETs, né? Que vocês já sabem o que significa PET, né? Plano, Estudo, Tutorado, essa sigla aqui, né? PET. Aqui vocês vão ver aqui certinho, né? Esse aqui é o volume 1 do ano de 2021, né? Aqui tem umas boas-vindas aqui para vocês, podem ler. Aí aqui, ó, semana 1, que é que a gente vai começar a estudar então agora. Eu chamo a atenção aqui para a questão daquilo que você vai aprender, né? Então, sempre olhe aqui para você saber o que você vai aprender. Isso aqui não é atividade, não é nada, tá? Mas é só para você saber o que você vai aprender, né? Então, assim, a gente vai fazer leitura, né? E quais são os objetos de conhecimento, ou seja, o que vai ser estudado? Vai ser estudado, né? Vão ser estudadas as estratégias de leitura, né? Como identificação de teses e argumentos, apreciação e réplica. Isso aqui tem a ver com texto argumentativo, né? O que é uma tese? Defender uma opinião a respeito de algo. E usar argumentos para defender essa tese, essa opinião. E aí a gente vai ver as habilidades, identificar e avaliar tese, pensamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos. Certo? É isso. E aí a gente vai ver aqui os tipos de textos argumentativos, ó. Carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, certo? Aí a gente vai, geralmente, os textos argumentativos, eles têm uma opinião, né? E a gente pode concordar ou não com essa opinião, tá? Pode concordar ou não com essa opinião. Mas aí a gente tem que ter argumentos para dizer por que a gente não concorda, né? Ou se a gente concorda, a gente tem que, então, dizer que os argumentos que foram apresentados são bons, né? A gente vai ver então na prática. Aqui também pode ser conteúdos relacionados, né? Outras coisas. Então, os outros gêneros textuais, né? Que trabalham com questão da argumentação também são relacionados. Vocês sabem então o que é um gênero textual, né? Eu compartilhei com vocês lá no grupo na semana passada, né? Na semana da prova diagnóstica, que vocês farão também essa semana. Lá dizia o seguinte, né, naquele mapinha mental que eu passei para vocês sobre as habilidades de leitura, que identificar o gênero textual é muito importante. Então, quando você está lendo um texto, você tem que se perguntar, mas que texto que é esse que eu estou lendo? É uma notícia? Esse texto que eu estou lendo é um poema? É uma história em quadrinhos? Uma anedota, ou seja, uma piada? Uma bula de remédio, uma receita culinária? É claro que tem textos que são fáceis de identificar, né? Outros já são mais difíceis de identificar o gênero, né? A resenha crítica, por exemplo, para quem não está familiarizado, ou seja, para quem não tem costume de ler esse tipo de texto, né? Resenha crítica, vai ficar um pouco assim, sem saber se é uma resenha, se é uma reportagem, às vezes confunde um pouco. Esses textos mais longos, né, que são mais desenvolvidos assim, com vários parágrafos, né? Às vezes a pessoa confunde, será que é uma dissertação, né? Tipo uma redação, né, de vestibular, Enem? Ou será que é uma... Então, tem gente que confunde até com contos, esses gêneros narrativos, né? Então vamos entender o que é uma resenha. Então a resenha parece que vocês já estudaram, né? Porque o PET está dizendo que é para recapitular. Eu não sei se vocês estudaram isso aqui então ano passado. Então acredito que sim, né? Que está mandando recapitular. Mas enfim, vamos ver então as características da resenha rapidamente aqui. Então leiam aqui tem um bom resumo aqui para vocês saberem o que é a resenha, tá? Vou falar para vocês com minhas palavras, a resenha
é um texto, né, geralmente de cunho realmente argumentativo, ou seja, eu vou ter uma opinião a respeito de algo e eu vou defender essa minha opinião na resenha, né, ou seja, uma resenha crítica. E essa opinião vai ser sobre alguma coisa que envolve mídia, tá? Então pode ser aqui, ó, como aqui que fala, ó, pode ser um filme, né? Então, por exemplo, a resenha sobre o filme do Homem-Aranha. E nessa resenha eu vou falar se eu gostei ou não desse filme. Eu vou dizer se eu gostei, por que eu gostei, tem que apresentar argumentos. Ah, o filme é bom, por quê? Né? Então você vai apresentar os seus argumentos. Só que eu não vou fazer isso falando assim, o filme do Homem-Aranha é bom porque isso. Não, né? Tem todo um jeito de introduzir, eu vou falando isso ao longo do texto, desenvolvendo, bonitinho. Não é uma coisa assim que a gente faz de uma hora para outra, só tipo uma pergunta respondida, né? Aliás, uma resposta a uma pergunta que fala, por que o filme é bom? Né? Porque o filme é bom? Não é por aí, né? Então, assim, geralmente as resenhas são feitas de coisas que envolvem obra de arte, obra literária, sabe? Apresentações, assim, coisas ligadas mais à cultura mesmo e às artes, tá certo? Então, pode ser livro, né? Pode ser uma peça de teatro, pode ser uma obra musical e assim por diante, né? Um álbum, né? Sabe o álbum que o artista lança, né? Com várias músicas, então. Isso pode ser muito bem analisado, né? Depois que você tem revistas especializadas nisso, né? Sei lá, revistas de pop, aí tem as bandas pop do momento, por exemplo, que aí tem aquelas bandas que lançaram um álbum recentemente. Aí os críticos daquela revista vão ouvir aquele álbum e depois vão fazer um texto, né, uma resenha crítica sobre aquele álbum, né? Então pode ser que o artista tenha gostado muito do álbum, e aí ele vai falar bem, pode ser que ele não tenha gostado e vai falar mal, né? Ou ele vai falar mais ou menos assim, vai dizer não, tem ponto positivo, tem ponto negativo, e vai mostrar pra gente por quê, né? Seja através de argumentos, desenvolvendo o texto com com todas as suas habilidades de escritor, né? Isso é importante. Tem que escrever bem, saber argumentar, porque não é simplesmente você dizer, eu não gostei dessa obra, eu não gostei desse filme, eu não gostei desse livro. Não. Você precisa dizer, dar as razões. Não é simplesmente uma questão de gosto, gente. Tá bom? Esse negócio de gostar ou não gostar é muito subjetivo, tá? Aqui a gente está falando de argumentação. Então a gente tem que comprovar assim, por que é bom, por que é ruim, né? Não necessariamente ficar só na questão do gosto. Tá? É muito importante isso. Porque as pessoas acham que tudo é uma questão de gosto. Não é uma questão de gosto somente, né? Tem a questão racional mesmo. Tem razão, isso que você está falando, faz sentido. Mostra para mim por quê, certo? Então aqui a gente tem uma resenha sobre um documentário que é recente, esse documentário, né, de 2020, está na Netflix. Chama-se Tudo para Ontem. Né? Aliás, aqui. Emicida, o título do documentário é esse, ó, Emicida Amarelo. É tudo para ontem. Aí, 2 pontos, né? É um filme que está disponível na Netflix. E imprescindível é um adjetivo que quer dizer assim, imprescindível quer dizer, você não pode deixar de ver, nesse sentido, entendeu? Você não pode perder isso, é tipo um imperdível mesmo, assim, imperdível, né? É importante, né? Vale a pena assistir. Então a gente já vê que pelo título, o autor dessa resenha ele gostou do documentário, né? Gostou e está tecendo aqui um elogio ao documentário. Bem, aqui a gente já tem que ter um posicionamento crítico, tá?
Ou seja, você teria a mesma... Nós, eu, você, nós teríamos essa mesma impressão? Nós falaríamos também que é imprescindível? Ou será que nós falaríamos, é bom, mas não é assim grande coisa? Ou, eu não gostei, achei péssimo. Então veja que tudo isso tem que ser dito por quê, né? Ou seja, vai ser o ponto de vista, vai ser a tese, né? Então, assim, a tese que ele está defendendo aqui é que a gente pode até pegar aqui nesse subtítulo. Aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado. A tese dele é essa, né? Então, assim, o documentário é bom porque ele aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado. Na verdade, é essa a opinião que ele vai defender, né? E vai mostrar por que é importante, então, abordar com leveza a herança cultural brasileira, etc. Então, aqui está o nome do autor, né? Então, geralmente o nome de autor aparece no começo já da resenha, aqui, ó, Alan Fernandes, certo? Vou lá no final para mostrar uma coisa para vocês. Onde que está esse texto? Está disponível nesse site aqui, ó, tá? Aí parece que está até querendo direcionar para lá, vai direcionar. Vamos lá para o site aí, ó, tá vendo? Está disponível aqui o texto aqui, né? Tá vendo? Então, assim, o texto aqui foi tirado de um lugar, né? Vamos voltar para cá. Não aqui. Cadê o PDF? Ai, meu Deus. Fiquei perdido agora. Mas será que... Peraí. Ele não abriu outra janela, ele simplesmente deslocou a janela, porque eu tô também. Muito bem, vocês viram os bastidores aí do meu vídeo, né? Então vamos voltar aqui. Na verdade não ia nem clicar não, acabei de destacar aqui, acabei clicando. Então, ó, aqui ó, nesse site que está, né? Que é o site, todo o link lá daquele que a gente acabou de abrir. E aí aqui tem o acesso em 18 de janeiro de 2021. Importante colocar isso quando a gente vai fazer referência bibliográfica de textos retirados da internet, tá? Então isso aqui chama referência bibliográfica ou fonte, né? Já viu falar daqui lá? Qual que é a fonte do texto? Tá aqui a fonte. Ou seja, fonte, ele vem da onde? Da onde que ele foi tirado? Qual que é a fonte? Então é esse site aqui, né? cinemacomrapadura.com.br. Muito bem, então vamos voltar aqui para a gente ver o texto. Então, aqui, ó, tá vendo? Destacou aqui o nome do documentário, né? Que é o que ele está analisando. Aqui você tem a capa do documentário. Importante ver a questão aqui aqui, ó, amarelo, né? Coração amarelo, que vocês entenderam, ó. Amarelo. Interessante, por que tá amar e tá elo, né? Separado? Já que eu vou falar para vocês isso. Então, veja bem que é um texto grande, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Geralmente é isso mesmo. Uma resenha vai de 4 a 6 parágrafos. Ou mais, mas geralmente é em torno de 5, 6 parágrafos para não ficar muito grande. Porque não pode ser um texto muito grande também. Então vamos às perguntas. Eu não vou ler o texto aqui para vocês, né? Vamos às perguntas. Ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou. Olha lá. Ou seja, objetivou. Qual que é o objetivo do texto? Construir uma análise irônica do documentário? Vocês acham que ele foi irônico? Irônico é quando você... É uma crítica, na verdade, né? Uma crítica que você tece elogios, mas esses elogios não são, na verdade, elogios. Seriam, assim, um sarcasmo, né? Nossa, esse filme é bom, mas nossa, o que ele faz aqui, ó? Tratando disso, aí, que beleza, né? Muito bonito, né? Claro que a gente não vai usar essa linguagem na resenha, mas só para vocês entenderem essa questão do irônico, tá? Será que é isso que o texto fala? Presta atenção. Evidenciar argumentos contrários ao documento do rapper Emicida.
Então, assim, você sabe que o Emicida é um rapper, né? Então, ou seja, é uma pessoa que canta rap. Claro, né? Se ele é um rapper, é uma pessoa que canta rap. Claro, claro, claro. Claro! Então, assim, veja, ele é um rapper, né? Cujo nome eu sempre achei estranho, Emicida, né? Eu não sei por que ele usou esse nome. Se vocês souberem, vocês falam lá no grupo. Será porque ele tá fazendo um trocadilho com homicida, né? Mas o homicida é o cara que mata, né? É estranho isso aqui, mas enfim. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. É isso? Esse texto aqui é o texto, o autor dessa resenha, ele quis fazer isso, elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Está falando de tipos literários aqui no texto? Ou será que ele quis apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente? Né? E aqui posicionar criticamente pode ser tanto para tanto quanto posicionar tanto quanto a favor da obra quanto contra a obra, ou seja, criticamente no sentido de criticar bem ou criticar mal, tá? Tá fácil, né, gente? Qual que é a resposta certa dessa? Muito fácil. É só saber as características de uma resenha que você vai saber qual que foi o objetivo dele, né? Porque o objetivo do autor é o objetivo de uma resenha. Se ele escreveu uma resenha, então o objetivo dele foi aquilo que geralmente aquilo que o que se objetiva, né? Aquilo que você quer fazer quando você faz uma resenha. 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Aí você tem que ler o texto atentamente, né? E que informações? Então são muitas informações aqui. Tenta pegar as informações principais, tá? Certo? Eu achei essa pergunta má formulada, tá? Informações a respeito do quê? Da resenha? Ou outras informações a respeito de história, do rap, tem muitas informações, né? Então, assim, põe algumas informações aí mais importantes, tá? As principais. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante vocês saberem uma coisa. Esse material aqui, ele é elaborado por outras pessoas, e não pelos professores, né? Ele já vem pronto para a gente usar. Então, assim, para a gente que é professor também, a gente também tem, às vezes, tem muita dificuldade de entender as questões, de entender as coisas, porque foi a gente que montou, entendeu? Quando é a gente que monta a questão, quando é a gente que elabora tudo, escolhe o texto, escolhe os temas, busca as habilidades que a gente quer trabalhar, né? Coloca ali o que vocês têm que fazer para trabalhar determinadas habilidades. Quando a gente faz tudo isso, a gente sabe melhor explicar para vocês. Agora, quando a gente tem que pegar o material, estudar o material e a partir disso entender tudo e passar para vocês, aí já é um pouco mais dificultoso, porque às vezes a gente não entende o que a pessoa, né, por exemplo, essa pergunta aqui mesmo, que informações o leitor pode obter para a leitura do texto. Isso aí pode obter muito, aqui tem muitas informações, então essa pergunta precisaria ser mais delimitada, tipo assim, que informações sobre o rap, né, o leitor pode obter a partir da leitura do texto, ou que informações sobre o lugar onde foi gravado o documentário o leitor pode obter a partir da leitura do texto, certo? Então, tá muito geral. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que vocês têm que ler o texto atentamente, né? E tentar buscar informações principais, assim, tá? Aquilo que é mais... É isso, na verdade, que você quer, que o PET quer, tá? Só que eu achei muito amplo, né? Porque tem muita questão, tem muita coisa. Então, assim, leia o primeiro parágrafo, pega uma informação importante. Leia o segundo, pega a informação mais importante. Leia o terceiro, pega uma informação mais importante. Leia o quarto, pega uma informação mais importante. Leia o quinto, assim por diante. Ou seja, até porque, deixa eu ver uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Tem só 4 linhas, então talvez nem por parágrafo. Né? Leia de modo geral e coloque informação. Se bem que dá para pôr mais de uma informação numa linha.
Pessoal, é importante vocês atentarem para essa questão das linhas no PET, né? Então, assim, se a questão deixou uma, duas, três, quatro linhas, é sinal que pelo menos, né, a gente vai ter que usar duas. Ou seja, se você tem a letra muito pequena, né, daí depende muito da letra. Vocês estão fazendo um caderno, obviamente. Quem quiser imprimir também pode imprimir, claro. Mas veja bem, se colocou quatro linhas, imagina se uma pessoa tem uma letra maior, mesmo assim ela vai ter que escrever mais coisa, né? Ela não vai escrever só um pouquinho, né? Então, atente para essa questão também do número de linhas, porque aí mais ou menos você tem a ideia de como que vai ser a resposta, né? Se é uma resposta mais curta, uma resposta mais elaborada, né? Precisa de falar mais sobre a questão. Então, segundo Alan Fernandes, quem que é o Alan Fernandes? O Alan Fernandes é o resenhista, o autor da resenha, né? O cara que escreveu a resenha. Quais são os pontos negativos de Emicida? Amarelo e para tudo, é tudo para ontem. E quais são os positivos? Então, a gente tem que ler atentamente o texto para tentar achar os pontos negativos e os pontos positivos. Eu confesso que eu achei que ele fala muito bem da obra, né? É difícil achar ponto negativo. Talvez o que eu achei de ponto negativo aqui, aí eu teria que ler de novo com mais calma, né? Por isso que eu falo, gente, é um textinho grande, não é um texto pequeno, mas para a gente responder bem, a gente tem que ler mais de uma vez. Essa questão exige que a gente leia o texto todinho de novo, né? Todinho de novo. Então, uma dica, uma sugestão é que vocês leiam grifando, né? Por exemplo, vocês podem começar a grifar onde ele fala bem, onde ele fala mal, né? Certo? Por exemplo, quando ele fala aqui que o Emicida escolheu um lugar majestoso, né? Espaço majestoso. Aí ele vai trazer essa questão aqui. Então, mas um lugar majestoso, né? Talvez seja um elogio. Mas elogio ao lugar e não ao filme. Vamos ver aqui, tem que ler, né? De novo para achar. Aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Ele fala ele fala aqui que o Emicida, né? Na verdade, o documentário, que a trama formalmente recorre a um modelo dividido em três atos, batizados pela obra como plantar, regar e colher, que atendem ao propósito de organizar as sequências que alternam entre breves animações meramente ilustrativas, imagens de arquivos e de acontecimentos históricos, cenas dos bastidores no estúdio e a gravação da apresentação do músico no teatro. Então, aqui tudo é elogio, ó. Aqui, ó, tudo devidamente amarrado pela narração, né? Então quer dizer que está tudo bem construído aqui, um elogio, ó. Ele está elogiando a obra. De Emicida, que apesar de se tornar famoso justamente por travar intensos duelos contra MCs, finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora. Então, assim, aqui, talvez a crítica aqui há um ponto negativo, né? Seria o fato do Emicida ser um cara assim, de muita treta, de fazer duelos, né? E aqui ele tá levando a coisa mais pro lado, uma coisa mais conciliadora, né? Sem arrumar confusão com ninguém, só tá querendo explicar algumas coisas, etc. Então, aqui, ó, criando o público a um intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira. Então, aqui ele também está elogiando. Então, aqui não seria uma crítica, um ponto negativo da obra, mas sim do Emicida. A gente tem que achar, então, um ponto negativo da obra também, vou colocar. Vocês estão vendo que ponto positivo tem muito, né? Tinha um que eu tinha visto uma hora, mas é bem sutil mesmo. Onde é que eu vi? Aqui, ó.
Aqui eu acho que é aqui que tem aqui sim, aqui tem um ponto negativo. Ó. Também há um minucioso, aqui ó, vou deixar grifado aqui para vocês verem. Também há um minucioso trabalho de pesquisa. Então, isso aqui está elogiando, no qual muitos dos fatos apresentados se conectam de maneira bastante orgânica. Né? Aqui eu não vou entrar nessa questão de que seria bastante orgânica, mas é bom isso, ele está dizendo que é bom. Aí ele fala assim, ó, apesar de inicialmente soar dissonantes. Então, aqui seria um ponto negativo, ou seja, isso que ele está falando aqui dos fatos apresentados, né, que exigiram uma pesquisa minuciosa, eles são inicialmente eles são dissonantes, ou seja, parece que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Não está dissonante. Aqui é um ponto negativo, tá? Enfim, aí você tem que ler com mais calma cada trecho para tentar localizar mais ponto negativo e ponto positivo. Repito, vocês acharão muitos pontos positivos, tá? Agora, pontos negativos realmente são pouquíssimos, porque ele, como o próprio nome diz, ele está elogiando a obra, né? Imprescindível. Então, claro que vai ter muito pouco ponto positivo. Aí vamos lá, questão 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho. Qual a importância para as leituras da opinião pessoal do autor em um texto como esse? Então, assim, na verdade, tudo na resenha é opinião. Mas só que enquanto ele está opinando, ele não está meramente opinando. Ele está descrevendo a obra, ele está dizendo onde foi feito, como que foi feito, entendeu? Falando várias coisas que são mais descritivas. Mas aí quando ele vai para a opinião mais propriamente dita, muda um pouco o jeito dele falar, né? Então vocês vão ter que achar, né, no texto essas expressões. Então aquela hora que eu falei para vocês que ele fala que o Emicida ele finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora, talvez seja uma opinião, né? Não é simplesmente uma descrição, é uma opinião dele, e assim por diante. Então a gente tem que ler com atenção para tentar achar esses pontos assim onde é mais opinião mesmo e não simplesmente descrição. Agora, qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um texto como esse? Olha, é importante porque elas estão justamente atrás de uma opinião. Quem lê esse tipo de texto é pessoas que querem conhecer a obra, né? Então, assim, saber a opinião de uma pessoa que eu acredito que esse Alan Fernandes aqui, né? É isso mesmo? Alan ou Alan, não sei. Ele provavelmente é um cara especializado, é uma pessoa que tem uma opinião que, é uma pessoa que as pessoas respeitam a opinião dele. Então, a importância para os leitores da opinião do autor seria essa, de que se eles estiverem buscando alguém que tenha respaldo para opinar, então isso vai ser importante, né? Porque eles também querem conhecer a obra, para saber se devem assistir ou não, né? Tem bastante aqui coisa para escrever aqui. E a gente chega, então, o vídeo já está longo demais. Chegamos então à questão número 5, a última questão, que é como pode ser interpretado o título do texto. Aí é aquela questão que eu falei para vocês, de olhar aqui, ó, ou aqui também, ó, amar é, né? Aqui, gente, é muito interessante, né? Aqui você tem, eu vou ter que falar, né? Mas eu não queria falar. Deixa eu ver se eu dou algumas dicas aqui para vocês. Ó, primeira coisa, se a gente ler tudo junto, amarelo. Só que, deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Não. Aqui eu vou complicar para vocês, peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó, amarelo, a gente tem aqui amarelo, né? Tanto que, olha, que cor que está sendo usada aqui? Que cor que está sendo usada? Então,
amarelo. Só que, olha só, parece que está dividida essa palavra, né? Amar e elo. O que significa elo? Amar, vocês sabem. E elo, o que significa? Né? E aí ele fala de ontem também. Essa questão de tudo para ontem. É tudo para ontem. Aqui dá uma ideia daquela ideia assim, de que tem que ser logo. Né? Sabe quando as pessoas perguntam, para que dia que é, né? Aí o negócio já passou do prazo, você fala, não, é para ontem, ou seja, mais rápido possível. Né? Então, vocês têm que pensar em tudo isso. E o que tem a ver essa forma que ele usou para escrever o amarelo? Tenta fazer essa relação, tá? A palavra elo, o que ela significa? Elo é uma coisa que junta as coisas, né? Um elo. As pessoas até usam um pleonasmo quando eles falam elo de ligação, né? É um pleonasmo, ou seja, é uma repetição, porque todo elo é de ligar. Se existe um elo é porque existe uma ligação, né? Então, ligação do que aí nesse contexto aí da obra do Emicida? Tá bom? Dá para vocês pensarem um pouco sobre isso também. Pense sobre isso para responder. Enfim, gente, eu achei assim, um pouco difícil essas atividades, porque vocês vão ter que ler bastante, voltar no texto várias vezes, e são todas questões abertas, né? Com exceção da primeira, e que tem que escrever bastante mesmo. Então, manda ver aí, tá? Depois a gente corrige direitinho, tá bom? E no que eu puder ajudar, vocês perguntem, tá? Mas não pergunta assim, professor, eu não entendi nada da questão 5, por exemplo. Ah, eu não entendi nada da 4. Peraí, nada? Nadinha mesmo? Você viu esse vídeo? Né? Eu acho que quem vê esse vídeo não vai ficar assim tão com dúvida assim, de falar que não entendeu nada. Então é importante que vocês tentem fazer primeiro, tá? Com as suas próprias forças, antes de já ficar chamando o professor assim, para qualquer coisinha. Tentam ser mais autônomos, ou seja, tentar resolver na marra, sozinho, né? Cadê os coléricos aí do grupo? Colérico que gosta de fazer as coisas sozinho, né? Não gosta de depender dos outros. Ah, mas eu não sou colérico, professor, eu sou fleumático. Eu preciso muito de ajuda. Eu sou melancólico, eu preciso muito de ajuda. Tá bom. Mas tenta ser um pouquinho mais assim, mais esforçado, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Já passo da hora aqui, ó. Tchau, tchau.